Senhor presidente, deputado Douglas Garcia, que preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha aqui nas galerias da Assembleia, aqueles que nos assistem pela rede Alesp, hoje, dia 29 de outubro, na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, teremos uma data para nós muito especial, porque no dia 31 de outubro nós celebramos o Dia da Reforma, o Dia da Reforma Protestante, que aconteceu precisamente no dia 31 de outubro de 1517, ali no início do século XVI, uma reforma cultural que existia na época, e aí a Reforma Protestante trouxe algo novo para o mundo religioso daquela época. Na verdade, um monge alemão chamado Martinho Lutero, ao ler as Escrituras, ao ler a Palavra de Deus, ele viu que estava escrito no livro de Romanos 1,17, que o justo viveria da fé. E aquilo fez com que ele escrevesse 95 teses e fixasse na igreja de Wittenberg, esse monge alemão, essas 95 teses, que na sua essência dessas teses, elas iam contra a venda de indulgências, a venda de salvação aqui na terra. Ele entendia que o princípio da palavra de Deus era de fé em fé, era aquilo que estava lá em Romanos 1,17. E ele se levantou contra as bulas papais, aquilo que visava arrecadar dinheiro para Roma, enriquecer a Roma, e isso fez com que pessoas se levantassem contra ele. Ele sabia que ele acabou sendo convocado para ir a Roma, e no caminho de Roma ele sabia que seria morto. Ele compôs uma música dizendo: olha, castelo forte é o nosso Deus. Seus amigos o salvaram, fizeram com que ele pudesse ser poupado daquela morte, e aí ele traduz a palavra de Deus, traduz a Bíblia para o alemão, e aquilo que poucas pessoas liam antigamente, poucas pessoas tinham conhecimento, a Bíblia passa a ser conhecida, interpretada, estudada. Nasce aí os seguidores de Lutero, o luteranismo, muitas que desassocia da Igreja Católica, e começa a surgir aí o protestantismo. A Bíblia, mais tarde, vai ser o primeiro livro impresso por Gutenberg, se torna o maior best-seller de todos os tempos, o livro mais vendido, mais lido em todo o mundo. E a palavra diz que o conhecimento da palavra que liberta. Isso faz com que muitas nações acabam se desenvolvendo a partir do protestantismo, muitas nações acabam crescendo com esse pensamento. Se você ver o hino da Inglaterra, por exemplo, é um hino cristão. Na Inglaterra nós temos 59% da população é protestante, ou seja, protestaram contra a religião da época. Na Nova Zelândia, 41%. Na Suíça, 40% da população é protestante. Nos Estados Unidos, 57% da população é protestante. Na Suécia, 87%. Na Noruega, 88% da população é protestante. Na Alemanha, 43%. Na Austrália, 44%. Na Dinamarca, 89%. Na Finlândia, 85%. Na Islândia, 94%. No Brasil, no último censo, mais perto de 30%, mais de 20% da população é protestante, é evangélica. Aqui nessa casa nós temos mais de uma dezena, perto de 2 dezenas de deputados, do qual, com muita alegria, deputado Nascimento, que nesse momento preside essa casa, tenho a alegria de ser presidente da Frente Parlamentar Evangélica, já no 3º mandato consecutivo aqui nessa casa, e nós defendemos pautas, sim, como foi colocado aqui, bem dito pelo deputado Douglas Garcia, que defende a vida. Nós defendemos a vida, nós acreditamos nisso, acreditamos nos princípios da palavra de Deus. Nós vamos defender, sim, sempre a criança, nós vamos lutar contra tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Essas nações se desenvolveram, as pessoas passaram a ser mais cultas, passaram a estudar mais, a ler mais, e é provado que aqueles que estão no mundo religioso, nas igrejas, leem mais, estudam mais. Então eu quero aqui exaltar o dia 31 de outubro como o dia da reforma, um dia de uma grande conquista
para o povo de Deus. Hoje nós temos dezenas e milhares de denominações, de pessoas que confessam a Jesus, que creem nas Escrituras, que creem naquilo que está escrito nos 66 livros da Palavra de Deus, na verdade, uma coletânea de livros, né? Nós cremos nisso, e nós entendemos que aqui hoje o censo é feito de 10 em 10 anos, e há um crescimento acentuado que tem na nossa nação, do povo que se entrega, que conhece a verdade, que conhece a palavra. Nós temos liberdade para pregar, e tenho alegria aqui de representar também uma denominação, que é uma das maiores deste país, segundo o IBGE do último censo, perto de 2 milhões de pessoas pertencem à Igreja Quadrangular. Se chegou aqui, deputado Douglas, em 1557, o primeiro culto protestante, foi no século XX que isso aumentou, em 1910, chegando a algumas igrejas conhecidas como Congregação Cristã, né, igrejas protestantes, igrejas pentecostais, como Assembleia de Deus, e mais tarde, na década de 50, surgem novas igrejas, como a Igreja Quadrangular, que chega aqui no ano de 1951, aqui no Brasil, né, e algumas outras denominações que vão surgir aí na década de 70 para frente. O que mostra que este movimento, que nasceu lá atrás, que nasceu com este homem, Martinho Lutero, no dia 31. Na verdade, Martinho Lutero não é exatamente a pessoa que lançou, mas precursores a ele existiram no passado, como John Hus, como os valdenses que seguiam Pedro Valdo, né? John Hus, quando ele morreu, era conhecido como Ganso, ele dizia que estão matando o ganso, mas 100 anos depois haverá um cisne que não poderá ser apagado, poderá ser queimado a sua memória. E ele estava falando exatamente 102 anos depois, vem Martinho Lutero com as 95 teses. Então aqui eu quero exaltar esse tempo, exaltar essa possibilidade que nós temos de ter liberdade e de profetizar sobre essa nação. Se um dia nós fomos livres pela palavra, que essa nação continue sendo livre, que essa nação possa ter verdadeiramente Deus como Senhor, porque nós cremos que feliz realmente, como está lá no Salmo 33, 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Apenas isso, senhor presidente.